Perguntas e respostas 18. Perguntas e respostas 18. Por que o dinheiro é importante? Por que o dinheiro é importante? O dinheiro não é luz, mas sustenta a eletricidade. Não é paz, no entanto, é um meio para se obtê-la. Não é calor, contudo, adquire o agasalho. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é a visão, mas ajuda a melhorá-la. Não é a base da cura, mas favorece a compra do medicamento. Não é o tijolo, mas constrói o abrigo. Em boas mãos é uma bênção do céu. Então, na verdade, o dinheiro, ele faz tudo por nós. Da saúde, da conhecimento, da cultura, lógico, bem aplicado, bem feito pelas pessoas que estiverem com esse dinheiro na mão, né? Então nós teremos tudo, como falo, o abrigo, a nossa moradia, teremos viagens, repouso, lazer, porque alguém usou bem o dinheiro, fazendo não comércio, mas simplesmente fazendo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de paz, nós precisamos de calor, de saúde, da visão, da cultura, da cura. Enfim, tudo que nós vamos fazer é regido sem dúvida nenhuma. Para nós termos, nós temos que economizar e guardar esse dinheiro. E as pessoas deverão usar o dinheiro para fazer aquilo que nós precisamos para ter exatamente a bênção dessa moeda divina, maravilhosa, que muitos acham que não é divina, mas ela é divina nas mãos bem intencionadas. Se cair na nossa mão para fazer algum projeto, alguma obra, faça bem legal mesmo, porque vai ser muito bom para todo mundo. O diálogo faz um casamento feliz? O diálogo faz um casamento feliz? Sim. No namoro e noivado, tanto o homem quanto a mulher encontram sempre um assunto para conversarem. Flores, luar, estrelas, sonhos, projetos, etc. Porém, após a união, a maioria dos casais abandona o hábito salutar da troca de anseios, desejos, esperanças, opiniões e pensamentos. E à medida que passam os anos, vão perdendo cada vez mais o gosto pela conversação e ficam lado a lado, mudos e isolados. E é uma realidade, né? Quando nós namoramos, nós conversamos de tudo. Tudo é maravilhoso, tudo é bonito. Olha que é uma estrela ali, olha que estrela linda. Olha o passarinho, foi para lá, foi para cá. Olha que linda essa cor dessa flor. Olha a grama como está. Tudo é assunto legal para nós conversarmos. Existe um afã, sabe? Existe uma coisa interior em nós, moldada pelo romantismo, pelo querer agradar, não sendo falso, querer agradar, dar atenção, receber atenção, porque todos nós precisamos disso. E quando casa, muitas pessoas abandonam esse hábito de conversar sobre, eles falam futilidades. Não, eu tenho muita coisa que conversar. E normalmente são coisas materiais, dívidas, etc. Mas essas coisas fúteis devem ser as primeiras a permanecer no diálogo do casamento. O carinho, a ternura, sabe? Aquela coisa assim de... Eu trouxe chocolate para você, eu trouxe uma flor. Você viu? Eu comprei um livro para você, um disco, um CD, enfim. Não é presente, é a presença que vai estar ali naquele teoricamente presente. A intenção carinhosa, como no namoro, vai trazer a recordação dessa ternura.
E isso promove o toque, um beijo, um abraço, uma gratidão. E se nós não pararmos para analisar isso e vermos direito, daqui a pouco, como diz, estão mudos e isolados para o resto da vida. Morreu. Morreu o casamento, morreu as duas pessoas. Por quê? Porque cada uma vai estar alienado dessa união, só conversando o necessário, e normalmente é dívida. Somente o necessário, dívida encrenca familiar, vamos deixar assim. Mas aquela coisa de ir no cinema, que filme está passando, isso daí morre tudo. Chupar sorvete, acaba. Então não pode fazer isso. Tem que caminhar, tem que conversar, tem que dialogar. Tem que, se um quer ficar sozinho nesse instante, ok, pode ficar, não há problema nenhum, não. Mas o diálogo não pode morrer, gente. Não deixem o diálogo no casamento morrer. O que é sintonia? O que é sintonia? Sintonia é um fenômeno de harmonia psíquica, funcionando naturalmente à base de vibrações. Duas pessoas sintonizadas estarão evidentemente com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética a vinculá-las e mantendo-as profundamente. Estarão respirando na mesma faixa, intimamente associados. Em sentido mais amplo, sintonia significa entendimento, harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência. Então a sintonia é uma ferramenta muito boa da gente desenvolver, aprimorar, dar qualidade a ela, porque nós podemos estar longe, mas sintonizados, a alma sente a resposta. De alguma forma nós temos a presença da pessoa, temos o falar da pessoa. É uma coisa que quem já passou, sabe, entende o que está sendo dito. Sintonizar com alguma coisa ou alguém nos leva a vivenciar esta presença, embora ausente. Mas isso vale para encarnado e desencarnado, tá? Então, a nossa sintonia com espíritos bons, boas companhias. Com espíritos ruins, inferiores, más influências, sem dúvida nenhuma. Então, vamos sintonizar com o bem, com as virtudes e sermos felizes. Os espíritos são atraídos por nós pelos objetos que deixaram? Os espíritos são atraídos por nós pelos objetos que deixaram? O espírito é sempre feliz de ser lembrado. O espírito é sempre feliz de ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, porém é o pensamento que o atrai para nós e não os objetos. Então, para nós termos a companhia quando Deus permite e a pessoa esteja em condições, vai ser o pensamento. Esse amor que a gente fala, que é eterno, esse carinho, essas recordações fantásticas que fazem parte da saudade. Os objetos, quando nós pegamos, fotografia, enfim, o que for, vai nos remeter à pessoa, sim, sem dúvida nenhuma. Mas até essa sintonia, esse pensamento forte mesmo, ele vai vir depois, não ao pegar o objeto. Eu fiquei arrepiado de pegar o objeto. Ao pegar, se você já estava sintonizado, se você já estava com o pensamento tentando não atrair, mas ser atraído e atrair, então não foi o objeto só foi uma forma de ativar essa presença, se possível. Mas nunca se fixem em objetos, mas sim no amor, naquilo que vivenciaram, não na tristeza, sempre na alegria, para que esse encontro seja inesquecível. O passista doente deve dar passes? Não. Se a sua doença é contagiosa ou transmissível,
Seus medicamentos ingeridos são de forte dosagem, pois quando transmitimos nossos fluidos, com eles levamos não apenas nossas virtudes, mas igualmente nossas mazelas, feridas, dores e enfermidades. Certas doenças leves não impedem, desde que não exponha riscos ao paciente. Então, quer dizer, o passista não deve dar passes quando não estiver bom de saúde. Aí a turma diz assim, mas nunca vai estar. Sim, nunca vai estar. Então, o que se fala que não deve dar, por exemplo, está tomando medicamento forte pelo processo de doença que está passando. Esse medicamento forte altera a sintonia, o mecanismo da pessoa. Nós ficamos ou com sono, ou moles, enfim, há uma alteração psíquica com o medicamento, então não deve dar passe. E outra coisa é que você tem uma doença transmissível, você não vai dar passe, jamais. Aliás, normalmente nem vamos estar presentes, né? Mas às vezes a pessoa, nós não sabemos, ela tem alguma coisa, não é tão transmissível, mas é transmissível, há possibilidade. Está no começo, está tomando remédio, então ela supõe que não tem problema nenhum. O médico falou, não, olha, só se piorar. Mas aí mesmo assim ela não deve dar passe, tá ok? Porque ele também é uma pessoa, um ser humano que precisa o quê? Buscar tratamento, se tratar. Então, quando podemos tratar, tratamos. Quando não podemos tratar, se tratamos. E aí a coisa segue em frente. Isso é saudável. Num trabalho de doutrinação mediúnico, como pode ser feita a doutrinação para os suicidas? Como pode ser feita a doutrinação para os suicidas? Para os suicidas, deve-se esclarecer sobre o erro cometido sem críticas, sem acusações ou censuras, mas mostrando que o corpo é o santuário do espírito encarnado, elemento fundamental para a realização das provas necessárias a resgates kármicos. Então, os suicidas e todos os espíritos devem ser tratados com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. Isso é a base de conversar com os espíritos, porque todos os espíritos são necessitados, passaram por sofrimentos após a morte que precisam agora, então, ser conduzidos a um tratamento melhor, já estão bem adiantados na recuperação, no arrependimento, e agora precisa realmente passar por um chamado hospital espiritual para recondicionar e posicionar o seu organismo espiritual, ou seja, o seu perispírito precisa ser ajustado. Perispírito é o corpo espiritual do espírito, porque a matéria já ficou aqui na Terra, porque pertence à Terra. Então, as pessoas que vão doutrinar ou participam no trabalho, porque tem muita gente que fala assim, suicida. Não, é um covarde, é um corajoso, é isso. Não interessa o que você pensa, não interessa que você acuse. Amanhã você pode se suicidar, não esqueça. É uma perda momentânea, você pode perder o seu senso e se matar. Não quero mais viver sem essa pessoa, né? Não quero viver sem emprego, sem esse emprego. Então nós precisamos atentar que o suicídio se conversa com muito cuidado, e muito cuidado para não julgar e condenar nada, como Jesus falou, principalmente suicida. Porque ele só precisa, quando fala que mostrar que o corpo é o santuário, né? Dizer, olha o que você fez com o teu corpo, olha, você se destruiu, olha, você não podia jamais ter feito isso, você é um criminoso. Isso daí não existe, gente. Não existe. Então, numa doutrinação que o plano espiritual superior traz ele para ser tratado, não para ser condenado. Então ele precisa de carinho, ele vai dizer o que sente, o que pensa, o que ele precisa, e nós vamos então conversar as necessidades dele atual. E ele será conduzido em breve para o tratamento no mundo espiritual, recomposição da sua mente,
para que ele possa amanhã pedir uma nova reencarnação, certo? Então, carinho e amor sempre. O dirigente de reunião mediúnica. O dirigente deve dar total liberdade ao médium? O dirigente deve dar total liberdade ao médium? Não. Não. O dirigente não deve permitir que os médiuns recebam de forma violenta ou tumultuada gritos, sussurros, risadas, batidas de pés ou mãos, respirações profundas e ofegantes, atrito de mãos, contorções, etc. e outras atitudes que muitos médiuns fazem. Pois isso normalmente são vícios do médium, desajustes nervosos por falta de afinidade vibratória entre os dois perispíritos, o do encarnado e do desencarnado. O estudo e o desenvolvimento correto eliminam estes inconvenientes. Ou seja, não dá liberdade ao médium. Quando o médium começar a ser tumultuado, riso, grita, etc., ele precisa ser educado mediunicamente. Ele não faz aquilo por maldade, muitas vezes não foi ensinado, não foi orientado. Agora, se após orientação, após conversas, estudo, etc., se ele continuar, simplesmente o dirigente deve tirá-lo da mesa até que ele compreenda que pelo menos ali, naquela entidade, naquele centro, naquele espaço, isso não é permitido. Embora o Espiritismo não aceite isso, não é para aceitar isso. Tudo tem que ser feito com naturalidade. Lógico que os trabalhos de obsessões ocorrem coisas diferentes. Nós estamos falando de um trabalho mediúnico normal, certo? A desobsessão é um trabalho fechado, então ele pode ter alguns envolvimentos agressivos. Mas o trabalho normal, não. Então, ensine o médium. Esse desequilíbrio entre dois perispíritos, que é o dele e do desencarnado, é porque o espírito não entra no meu corpo, ok? Eu sou médium, o espírito não entra no meu corpo. Só que ele faz a ligação mente com mente, no campo espiritual. Então, ele diz o que precisa, ele diz o que há necessidade, e nós vamos aceitar, passar, recebê-lo, se ele respeitar o meu corpo, a minha decisão, o meu jeito de ser. Esse jeito de ser não é mania, não é modo, não é nada disso não. Jeito de ser é postura, dedicação, respeito ao espírito e, acima de tudo, não deve receber espírito que não respeita o corpo do médium. Então é melhor se cuidar, por isso que tem que estudar, tem que aprender que não é uma máquina, o médium não é uma máquina, nem um robô, nem é obrigado a fazer aquelas atitudes que muitos acham que deve fazer. Não. Ele tem o direito, o livre-arbítrio de receber ou não o espírito, de usar ou não essa mediunidade. A responsabilidade de não trabalhar, isso vai ser ajustado lá no mundo espiritual quando desencarnar e não usou sua ferramenta. Mas aqui devemos respeitar todas as pessoas que têm capacidade e não a praticam, não a executam, não a desenvolvem. Ele tem o direito de fazer isso, como nós também temos direito de fazer tantas coisas. Mas nunca se esqueça, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, dirigente não deve deixar o médium à vontade e evitar receber de forma tumultuada, violenta, exercer com gritos, sussurros, risadas, batidas de pés ou mãos, respirações profundas e ofegantes, atrito de mãos, contorções e outras manias, né? Então, o Espiritismo não usa esse tipo de coisa, como também oferecer doce, essas coisas que muitos espíritos fazem, né? Oferecem. E o médium, às vezes, desavisado, entra
nessa condição e pede para o doutrinador, o dirigente, eu queria doce, eu queria, sabe, coisas que não tem nada a ver. O que ele precisa realmente é de carinho e de amor. Então vamos fazer isso por ele e a espiritualidade o trouxe para isso, certo? Então nós devemos sempre observar que, em primeiro lugar, trabalhar as coisas corretamente, tá bom? Para obtermos respostas sérias, o que devemos fazer? Para obter respostas sérias, sermos sérios. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até a próxima.